Queridos, eu tenho, assim, grandes mentores, pessoas que me influenciaram, me colocaram onde eu estou hoje, pessoas que foram fundamentais na minha vida. Tive, claro, evidentemente, como todo mundo, uma pedra de tropeço no nosso caminho. São aqueles que entram, né, pela motivação errada, pelo pensamento errado, pensando que a igreja é, talvez, uma instituição que vem com um cunho de caridade. Deixa eu falar, irmãos, não existe maior caridade do que dar a palavra de Deus. Jesus não encontrou com ninguém pobre e falou assim, vou te dar dinheiro. Jesus encontrou com pessoas necessitadas e carecidas de conhecimento. E o que Jesus fez? Ensinou. Queridos, ensinar não é fácil. Não é fácil, queridos, ensinar uma pessoa, disciplinar uma pessoa, levar a pessoa a entender o que está para vir através do conhecimento. Você degustar o conhecimento, falar, rapaz, que coisa maravilhosa, eu quero isso, eu quero mais, me dê mais. A ponto da pessoa não conseguir se conter dentro dela, mas ela começa a fazer algo diferente, ela começa a ter uma atitude diferente, ela começa a chamar pessoas para perto. Ei, vem cá, olha o que eu estou descobrindo, olha que palavra poderosa, olha que vida maravilhosa que está sendo proposta para mim. E a partir daquele instante, daquele momento, daquele lugar, ela tem uma mudança de vida, uma mudança que vai fazer, aleluia, o nome do Senhor ser exaltado. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Tem um monte de pessoas dando mau testemunho por não conhecer a palavra. Não são más. São pessoas boas. Sobe no altar, faz um trabalho até legal. Vai para o monte, rola na farinha do monte, rapa a cabeça, usa pano de saco. Pessoas que ainda estão presas em sistemas. Elas não são más. Elas não são inimigas nossas. Não importa qual é a denominação, não importa qual é a placa que ela sustenta, não importa. Nós não olhamos para os nossos irmãos indiferente. Pelo contrário, esperando uma oportunidade, como quem tem sabedoria, para falar com amor o que vai mudar a vida dela. E não entenda errado, a vida é feita de relacionar. Você nunca vai dar um testemunho sem relacionar. Você tem que relacionar, nem que seja por uma fração de segundo. Você tem que relacionar. E quando você relaciona com as pessoas, elas vão olhar em você e elas vão ver algo. Uau! Por quê? Porque você não é uma pessoa vazia. Você não é uma pessoa derrotada. Você não é a miséria. Ei, estou falando com você, você não é. Eu sei que o diabo toda hora te acusa. Aquele passado, a palavra é passado. Chega dessa história de passado. Chega de ser acusado por coisas que já se foi. Para, irmãos, não importa o erro que você cometeu hoje de manhã, já é passado. O que importa é se você de fato aprendeu com a palavra como lidar com a fraqueza, como lidar com aquilo que levanta todos os dias contra a sua vida. Ei, pastor, o senhor está jogando praga na gente? Não, o que eu estou te falando é o que vai acontecer mediante ao sistema que é corrupto, o sistema do maligno. Aleluia! Aleluia! Então eu preciso andar em cima de uma coisa, mas para mim andar, eu tenho que entender o que de fato eu estou vivendo, o que de fato é real. Chega de viver ilusão, chega de assistir a séries e filmes, a coisas que te tiram você do centro da vontade de Deus, ouvindo músicas que não condiz com a vontade do Senhor, fazendo coisas que não condiz com a vontade do Senhor. Então, abra aí em Romanos capítulo 1 para nós começar. Romanos capítulo 1. Deus é tão maravilhoso que Ele usou um irmão. Com esse texto hoje, eu já tinha uma direção para pregar, mas esse irmão colocou no status dele, eu falei, eita glória, Deus está falando, ó. Oh meu Deus. Verso 16. Não vamos só ler o verso 16. Eu vou contextualizar, mas eu quero só o verso 16. Amém? Vocês estão aí, irmãos? Aleluia. Ninguém vai dormir no culto hoje. Aleluia. Oh, glória! Então vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 16 assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Amém? Eu não me envergonho do evangelho. Deixa eu perguntar para vocês, tem vergonha do evangelho? Quem vai responder aí com sinceridade? Alguém pode responder com sinceridade? Quem não tem vergonha do evangelho, levanta a mão.
O senhor tem vergonha do evangelho? Então levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Obediência e, né, benção. Ô, glória! Então todos aqui, ok? Levantou a mão, inclusive eu. Agora a pergunta é, que evangelho é esse? Você sabe? Você conhece? Você está falando que você não tem vergonha, mas e aí? Qual é o nível de conhecimento que você tem para defender o evangelho? Porque nos próximos dias, queridos, vão ter pessoas te questionando e você vai ter que ter a habilidade de responder a essa questão. Muita gente vai resumir dizendo assim, lê a Bíblia que você vai entender. Olha para Jesus, porque Jesus é o melhor exemplo. Não, muita gente vai resumir alguma coisa para facilitar o processo. Mas, qual é o significado real de eu poder ter autoridade, como está escrito? Não sei se você reparou, está escrito. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o quê? Poder. De quem? De Deus. Operando em quem? Em nós. Então o que acontece? Por que estamos ainda intimidados? Aleluia. Aleluia. Porque muitas das vezes eu estou intimidado porque eu não sei o que responder acerca de algumas coisas. E o que eu preciso para me chegar, então, a me tornar aquilo que Deus precisa que eu me torne? Eu preciso de conhecer as Escrituras, eu preciso de entender o que de fato a Bíblia, por meio do Evangelho, produz nas pessoas. Quem sabe que o Evangelho produz vida? E não qualquer vida, mas uma vida com abundância. Quem sabe que o Evangelho é a arma espiritual mais poderosa que atinge os 3 campos da dimensão do homem. Atinge o espírito, a alma e o corpo. Por meio das Escrituras você domina sua mente. Por meio das Escrituras você larga os prazeres da carne. Por meio das Escrituras você é salvo. Atingiu os 3 campos. Mas como que isso foi produzido? Na mesma proporção que eu estou entendendo, foi assim que foi produzido. Como que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que por meio de Cristo eu fui salvo. Aonde Jesus nos salvou? Diga comigo, no espírito, na alma e no corpo. Então o Evangelho, depois de ter sido operoso de uma forma tão extraordinária, aquele pecadinho que você não tinha domínio, passou a ter. Como, pastor? Preste atenção. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. E o que acontece quando o Espírito habita em nós? Ele nos dá aquilo que eu preciso para poder entender como bater o bom combate da fé. E o bom combate da fé é batido com a palavra. Jesus, no deserto, usou a palavra. Aqueles homens, durante o processo da construção da palavra, iam sendo orientados com o Espírito que vinha sobre, para eles fazerem sinais, prodígios e maravilhas. O pequeno Davi derrubou o grande gigante. Oh, aleluia! Um povo marchou e os muros caíram. Ei, um cajado foi tocado no mar e o mar se abriu. Preste atenção. Contra os profetas de Baal, ele orou e o fogo desceu, derrotando assim cada um daqueles que vinham contra os princípios da palavra. Agora veja bem, quando que o diabo criou a estratégia de entrar na vida das pessoas e convencer a elas que elas conhecem a Deus sem nem saber o que é o Evangelho. Vou explicar. Quem tinha todo poder? Quem tinha todo poder? Quem tinha todo poder, irmão? Só me ajuda rapidinho. Quem tinha todo poder? Deus. Deus, olhando para a terra, falou: ninguém pode pagar o preço. Então o próprio Deus, se despiu da sua glória, veio no nosso meio, habitou como homem, sujeito à mesma influência que você tem. Por que ele não foi derrotado? Por quê? Porque ele tinha o relacionamento com o Espírito que estava nele, operando nele. Ele tinha as mesmas fraquezas, sim ou não? As mesmas, sim ou não? Mas uma vez que o Espírito, lá, quando ele estava sendo batizado, ele foi revestido de pó. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o poder. Pastor, mas eu andei ainda, depois de ter aceitado Jesus, entre altos e baixos. Sim. Por quê? Quem concorda que às vezes você tem uma atitude e essa atitude ela virou hábito ou mau hábito? E quem sabe que não foi do dia para a noite?
Quem sabe que por algum tempo você andou fazendo errado, e aí vem uma determinada consequência, e aí a partir dessa consequência você desperta. O problema é o seguinte, que não adianta você saber o que está acontecendo. Você tem que saber como é que se resolve aquele problema. Então Cristo veio como aquele que seria o anunciador das boas novas, que já estava escrito, já estava preparado, e ele vem e se manifesta. As boas novas se manifestou em Cristo. Cristo era uma promessa do Antigo Testamento, ele viria, apontava para ele todo o Antigo Testamento. Quando ele veio, ele é a notícia boa, concluída, pronta, visual, apalpável, entendível, audível. O próprio Deus se deixou falar, se deixou ensinar. Ele próprio veio olhar nos olhos dos homens e dizer: ei, é assim que é o Evangelho das Boas Notícias. Não colocar peso, não condenar, não trazer sobre as outras pessoas um fardo pesado. Porque quem já entendeu o fardo é leve. O jugo é? Deus já começou a falar do início. Eu falei, Jesus, começou ali, ó. Obrigado, Pai, porque nós estamos na tua total dependência. Então o que acontece? É boas novas. Olha para o seu irmão e fala, é boa notícia. Não, mas não fala assim com quem está. Não, fala assim. Opa, é boa notícia. Então quando eu olho para as escrituras, eu não posso ouvir má notícia, eu tenho que ouvir. Então quando alguém chega e fala, rapaz, seu caso não tem jeito, é boa notícia. Boa notícia. Quando alguém coloca que o seu caso não tem jeito, é porque ela não conhece as escrituras, ou ela pensa que conhece. Então quando alguém chega nos relacionamentos de igreja, de púlpito, e começam a profetizar coisas que não é bíblica, trazendo mais maldição do que bênção, querido, não pode ser bíblica. Quando você vê uma pregação que te põe você contra a parede, como que você vai ter que sair da igreja como um culpado e não como um livre, não é palavra de Deus. A palavra de Deus é o contrário, ela tira todo o peso, ela tira toda a culpa, ela tira tudo aquilo que insistentemente o diabo já te acusou. Eis a miséria, eis você não consegue, assim que o diabo vai te acusar. Preste atenção, queridos. Eu estou sendo acusado pelo diabo. Quando? Quando aquilo que, era prazeroso para mim, começou a me dominar. O que era prazeroso para mim? Dentro de um contexto, eu fazia uma coisa que era prazerosa para mim, mas aquilo começou a tomar o lugar de Deus. E o que eu fiz? Rapidamente eu entendi, aleluia, Pai, isso que não pertence à minha vida mais, vou tirar isso. E eu fui tão radical que eu tirei aquilo que todo mundo assustou comigo, que sabia que eu gostava daquilo. Você adorava fazer isso, rapaz, não tem nada a ver, não tinha nada a ver não. É um dos demônios que entra na igreja. Nada a ver. Não tem nada a ver. É só uma musiquinha, não tem nada a ver. Esse é o diabinho que entra na igreja e vira um gigante na sua vida. Depois você não consegue desvirtuar aquilo que está tomando o lugar de Deus. Então quer dizer que quando eu percebi, o Espírito sinalizou, falou, rapaz, eu preciso de contra-atacar aquilo. E eu comecei assim, instantaneamente. Eu não dei um minuto de atraso para o Espírito Santo que estava dentro de mim para operar. Eu não negociei, não, de vez em quando. Não, eu tirei. Doeu? Era hábito, queridos. Era hábito, estava na mente. E aquilo me torturava. Primeiro dia, dor de cabeça, mal-estar. Não é uma droga, viu, queridos? É algo até fora de mim, eu nem precisava, mas aquilo me fez mal. Porque a minha mente queria aquilo. A dopamina que era liberada pelo prazer de estar fazendo aquilo, estava me dominando. E quem sabe que tudo domina o homem, mata o homem. Então o Evangelho falou assim, não, eu estou contigo. Na pessoa do Espírito, habitando dentro de mim. Pega a palavra tal se manifestou. Eis que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Peguei aquele texto, fui para o joelho, Pai, eu não quero mais. Passei uma hora, passei um dia, passei uma semana e nunca mais. Olha a salva de palmas para Jesus, irmãos. Aleluia. Nunca mais, nunca mais. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Evangelho da verdade. Pronto. Quem está com alguma dificuldade? Aleluia. Então, beleza, irmãos. É só os dois que estão com alguma dificuldade? Alguém está com alguma dificuldade de se libertar de alguma coisa que está precisando? Amém?
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a ministra Ingrid, que está lá dentro, a Silvana, o pastor Júlio, vou chamar o Romo. Amém, irmãos? Vocês que são os ministros que eu chamei, por favor, vem cá. Você que está com uma dificuldade, por favor, vem aqui à frente. Amém, irmãos? Chama lá a Ingrid e nós vamos orar. Amém? Aleluia. Vem cá, Juliette. Aleluia. Queridos, fique tranquilo, o Senhor está operando. Amém? Amém? Ninguém que possa liberar uma palavra e não libera, perdeu o propósito. Se você tem uma palavra para liberar, libera, porque você tem o poder. Então você, igreja, levanta, impõe as suas mãos e nós vamos orar. Vocês que estão aqui, fechem os olhos. Queridos, eu quero que vocês imponham as mãos. Meu pastor, vem aqui com o irmão, a irmã com a irmã, a outra irmã com o outro irmão. Irmão, impõe as mãos sobre essa bênção aí. Amém? Põe as mãos. Amém? Vocês creem que as dificuldades vão cair agora? Amém. Você crê mesmo? Amém. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra é poder para quem a acha, é autoridade, Senhor. Pai, vai tocando agora, Senhor. Pai, enquanto eu falo, o Espírito Santo está trazendo na mente dela as fraquezas, Pai, as dificuldades, Pai. Mas o Senhor, Pai, pode quebrar, Senhor, todo esse jugo, toda essa maldição. Pai, agora, Senhor, nós não estamos dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo, Pai, que não vai ter lutas. O que eu estou dizendo é que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, dará estratégias, Pai, que vão liberar ela, Senhor, desse jugo pesado que não provém do Evangelho. Isso é coisa do diabo. Aquela palavra, Pai, que diz que ela não pode, que ela não consegue, que ela não vai. Eu amaldiçoo e quebro todo esse jugo que está sobre ela. Que isso, Senhor, não sirva, Pai, para atrasar mais, mas que ela venha, Senhor. Ó Deus, venha, ó Pai, as estratégias, as válvulas de escape, para que ela possa sair dessa circunstância, para que ela possa sair dessa situação. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sendo quebrado agora, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem poder para desfazer, Ele vai desfazer. É só uma questão, aleluia, de entendimento e tomar posse. Receba, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor, Pai, oh, aleluia, restaurou, Pai, deu vista aos cegos, Pai, oh, aleluia, o Senhor é poderoso, Pai. Pai, em quantos lugares e lugares, Pai, a qual esse meu irmão já andou, o vale da sombra da morte ele já passou, Pai, em quantas e quantas vezes, Senhor, aleluia, por motivos, ó Pai, a qual nós sabemos que o diabo, oh, aleluia, criou situações e circunstâncias e colocou eles, Senhor, em tantas e tantas ciladas, mas o Senhor preservou essa vida, o Senhor guardou esse coração, um propósito maior, sem entendimento às vezes, Pai. Hoje nós não temos entendimento do propósito, mas sabemos que tem um propósito, Pai. Pai, em nome de Jesus, na sua dificuldade agora, Pai, entra com o Evangelho da boa notícia, quebra essa maldição, para que ele possa correr a carreira livre de todo o peso do pecado, de toda a culpa, de todas as coisas, Pai, ó Deus, que vem vindo, ó Pai, contra a vida dele como acusação, essa memória seja apagada, Pai, não que eu estou dizendo que ele não vai lembrar, mas que ele não vai se sentir mais preso a um sistema que naquele tempo, Pai, oh, aleluia, travou o ser dele, travou, ó Pai, a intimidade que ele poderia ter tido contigo há muito tempo, Pai. Então, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, vai dando estratégia, vai dando força, quebra, Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todo o peso, quebra, Senhor, todo o jugo, em nome de Jesus, receba a glória, receba a autoridade, todo mal, em nome de Jesus, não tem mais poder sobre essa vida, assim eu creio, assim eu declaro, sarado e curado, em nome de Jesus, Pai, assim como a tua filha, Pai, tem sido fiel e vindo, Pai, para receber a tua palavra, eu sei, Senhor, aleluia, que recentemente, ó Deus, ó Pai, ela teve, ó Pai, a mãezinha levada aos céus, Pai, mas a tua palavra me disse, Senhor, que eu tenho poder, Pai, para declarar, Pai, sobre a vida dessa minha irmã, Pai, como eu vi, Senhor, ó Deus, ela sentada num jardim, curtindo, ó Deus, a vida assim que ela possa ser, Pai, alguém, Senhor, lavada, remida no sangue do teu Filho, nosso Cordeiro, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, Pai, que ela possa ver, Senhor, o seu milagre, os pesos, as dúvidas, Pai, ó Deus, seja o que for, talvez, Pai, as imagens que estão vindo, tentando, ó Pai, contra a vida dela, Pai,
Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa suprir ela em todas as áreas, seja sentimental, Pai, seja lá qual for a carência, Pai, que o Senhor possa cumprir sobre ela a Tua palavra, para que ela possa se sentir íntegra, cheia, alimentada, fortalecida, e que todo esse mal, em nome de Jesus, Pai, eu declaro como o Senhor, Pai, já me deu autoridade, assim, ó Pai, sarada e curada, em nome de Jesus. Vocês que creem, digam amém. Amém, amém, irmãos. Queridos, o Evangelho é o Evangelho das boas notícias, amém? Então, quando eu escuto o Evangelho, pode se sentar, queridos. Quando eu escuto o Evangelho das boas notícias, o que acontece comigo? Eu tenho uma atmosfera diferente, eu tenho um ambiente diferente, eu tenho uma mentalidade diferente, eu tenho uma atitude diferente. Queridos, eu não estou me descredibilizando, mas eu conheço muito da Bíblia. Mas eu confesso para vocês que eu não consigo entender a partir do quanto eu conheço da Bíblia, mas assim, a partir do quanto eu pratico. Tem um monte de gente que sobe no altar e prega e conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, fala, recita, fala versículo, fala tudo, não é nada. Mas o quanto que ela pratica? O quanto ela pratica? Porque, queridos, eu não sei se eu sou um péssimo comunicador, mas várias pessoas já estiveram aqui e não estão aqui. Mas depois que eu vou ver o que a pessoa me propõe como sugestão, ela está vivendo uma vida de promiscuidade. Uma vida triste. Uma vida angustiante. E a Bíblia simplesmente ela fala isso de Gênesis e Apocalipse. Uma pessoa que vive aos prazeres da carne, aos prazeres de uma mente libertina, essa pessoa ela não gera fruto de justiça. Se alguém está gerando fruto de justiça, a partir do errado, está sendo mal interpretado. Não tem fruto de justiça fazendo errado. Não tem fruto de justiça fazendo errado. Agora, vocês têm que entender que quando alguém gera um filho, o filho em si não tem culpa de nada do que o pai tenha feito. Ele não vai receber a consequência do pai. Não. Maldição não acontece assim. A tal da maldição hereditária, isso não existe. Amém? A partir do momento que aquela criança nasceu, ela vai viver uma vida livre disso. Ela está formando uma nova perspectiva do reino. Ela é uma potencialidade para o futuro. Se condicional, o pai e a mãe guiar ela sem o peso do mundo, mas com a liberdade do Evangelho. Hoje nós reconhecemos que nós falhamos, amém? Poxa, eu deveria ter criado os meus filhos desde pequeno nessa palavra. Eu deveria ter apresentado o Senhor dentro dessa palavra. Mas diz para o seu irmão, ainda dá tempo. Dá tempo, por que dá tempo? Porque aquele que é poderoso para fazer, está fazendo. Você está aqui? Então ele está fazendo. Você está aqui? Então ele está fazendo. E se ele está fazendo, presta atenção. Ei, deixa eu te falar, quem impedirá? Você está aqui? Então ele está fazendo. Não importa o quanto você errou. O entendimento é agora. É o que você está fazendo aqui agora. É a partir de agora, é hoje. Não é o ontem, é hoje. O agora aqui é que você vive o extraordinário para que, através de você, pessoas sejam alcançadas. Diga, é comigo que está falando. Eu vou alcançar vidas. Não sei como, mas Deus vai me dar a sabedoria. E a sabedoria que Ele vai me dar vai encher esse lugar. Porque eu serei o bom perfume de Cristo. Diga o bom perfume de Cristo. Não, diga assim, irmão, o bom perfume de Cristo. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Você está aí, capítulo 3. Aleluia. O verso número 12. Você está no 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 12. Diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que
punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois, até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. O Evangelho está tirando o peso. O Evangelho está tirando a capa. Aquilo que era obscuro está sendo tirado. Quem conheceu a palavra do Senhor? E quem conheceu a palavra revelada que nós temos ensinados nos cursos aí? Quem está participando dos cursos aí? O senhor também, quinta-feira, o senhor está lá comigo. Então quer dizer que o véu está sendo? Quando? Quando eu entendo que eu não vivo mais uma antiga aliança. Mas sim. Vocês concordam então que nem toda a Bíblia é para você? Sim. Amém? Porque eu sei que uma parte da Bíblia fala para os judeus. Outra vai falar para os pecadores. E outra vai falar para os filhos. Amém. Beijinho no ombro, porque está falando para os filhos. Eu sou filho, você é o quê? Filho. Pronto, se orgulhe disso. Mas se orgulhe mesmo. Não anda como quem anda alienado a um sistema. De culpa, de medo, de dor. Não! Porque você não sabe. E se for hoje? Olha para o seu irmão e fala, vixe. E se for hoje? Como é que está aí? Seu nome está escrito no livro da vida? Então tá tudo bem. Você vai ter medo de quê? Nós não cantamos a música aqui. Como é que é a música? Seu nome é irás. E ele está provendo agora. Ele está provendo agora. Sabe? Quando eu não entendia isso, quando eu não compreendia isso, irmãos, eu confesso que eu tinha certo medo. Eu confesso que eu andava assim meio que, sabe? E eu não estou dizendo para você que eu já cheguei na perfeição, não é isso. Mas entenda, irmãos, é diferente. O Evangelho falou, vai, eu vou. Pega, eu pego. Creia, eu creio. Faz, eu faço. Hoje pela manhã alguém, nós com uma conversa lá, eu falei, sabe por que eu não tenho uma Ferrari? Aí, não, porque eu não quero. Porque se eu falar que eu vou conseguir uma Ferrari, eu vou conseguir. Porque eu sei quem é poderoso. Agora, sabe o que muda na minha vida eu ter uma Ferrari? Então eu não quero a Ferrari, eu quero o propósito. Tem gente que quer o Deus que dá, mas não o propósito do Pai. Eu quero o propósito do meu Pai. Isso é o Evangelho da paz. Acabou. Eu não vou alcançar o melhor de Deus e reter. Eu vou alcançar o melhor de Deus para me distribuir. Deus dá semente para os que comem. Deus dá o semente para o que? Semeia, multiplica, está tudo certo, é isso aí. Eu pego a semente e planto. Agora, quando eu tiver com fartura, sabe o que eu faço? Eu reto. É isso? Não. O que eu faço? Eu distribuo. Então, quem fez isso por nós? Quem tinha vida e vida com abundância? Quem morreu na cruz? Qual foi a semente que morreu na cruz? Agora vamos lá, irmãos, vamos parar para pensar nesse evangelho que não atribui dores nem sofrimento, mas que apoia o outro, dá suporte para o outro, ajuda o outro e faz com que o outro receba o extraordinário de Deus. Primeiro você está recebendo a palavra, é o maior e o melhor alimento. O que vier vai vir por como que é aquilo que a palavra diz, correrando atrás de você. As bênçãos vão correr quando, Rui? Quando? Zé Antônio, quando? Upso, quando? Quando eu cumpro o evangelho. Eu cumpro o evangelho, as bênçãos vão correr atrás de mim. Eu não corro atrás de bênçãos. Chega. A palavra que eu libero para mim é vida e vida com abundância. Aqui não vai faltar. Não vai faltar, vai chegar. Não precisa declarar errado. Declara certo, pai, manda o recurso. Não pode dar onde. Não pense que você que vai ser o provedor. Irás. Eu creio nisso. Então não é a partir do quanto eu trabalho. Não é a partir do quanto eu me esforço. Não, é a partir do quanto
eu estou na posição de receber. Eu tenho que crer e vir para o lugar de receber. Não adianta só crer, eu tenho que crer. Eu creio e eu recebo. Mas como? Quando eu tenho atitude para receber. E isso é de Deus para a sua vida. Saia daqui com isso cravado no seu coração. E não tem derrota mais. Ah, pastor, como é que foi a mensagem que o senhor mandou? Está no Instagram. Pega lá, reveja. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, escreve, me questiona. Pastor, vem cá, está na Bíblia isso aqui que o senhor falou? Eu não entendi. Aleluia. Senhor não. Então o que esse texto está mostrando? Que havia uma lei que estava novamente sendo renegociada. Alguém estava pegando o Antigo Testamento e pregando como certo depois que Cristo havia pagado o alto preço. Estava pago. Então o véu estava sendo colocado quando? Minha irmã, tem que matar o boi, tem que sacrificar o cordeiro. Mas peraí, já foi feito, irmão. Mas tem que fazer de novo. Aquilo que não é mais aceitável diante do Senhor. Não pense que eu vou falar escândalo. Não se escandalize. Não se escandalize. Preste atenção no que eu vou te falar. A oração só sobe se você orar alinhado com a palavra. Seu louvor só sobe se você louvar alinhado com a palavra. A renovação da mente só acontece se você lê a palavra. O que acontece? Pessoas que vêm para a igreja continuam sempre vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas e quer mudança. Não tem mudança com as mesmas coisas. Agora, se eu venho para a igreja, recebo uma nota, o que é uma nota? É um entendimento sobre aquele assunto e aquilo estava errado dentro de mim. E aí a nota da palavra da verdade chegou, eu tiro a velha nota e ponho uma nova nota que está certa e eu vou prosperar. Aí a pessoa chega lá, pastor, estou passando isso, passando aquilo. Aí é o primeiro ponto, quando é questão financeira, por exemplo. Você dá seu dízimo? Você dá sua oferta? Como é que está isso aí? Aí a pessoa do sentimental, a mesma coisa. Você tem orado por alguém de uma forma específica? Segundo a palavra? Não, só arruma trambolho, né? Ai! Só parece o jumento de Balaão, né? Pois é. É Balaão, né? Falei Balaão. É. Por quê? Porque enquanto eu deveria orar para produzir isso, um sentimento de alguém que entrar na minha vida e mudar minha história para melhor, eu fico de braço cruzado. E a doença? Você tem declarado a palavra? Ah, eu tenho aquele problema. Pois é. Você tem, é seu, não é meu. Se você entender que aquele problema que chegou não é seu, nem é de Deus, mas é do diabo, o que você vai fazer? Você vai reprimir até que esse mal saia da sua vida. Como? Usando a palavra. Porque Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Não, querido, não adianta você vir, depois do culto, me falar que você não está lendo a Bíblia. Como que você fala? Ah, pastor, estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por aquele outro, estou passando por aquilo. Sabe o que eu escuto? Não oro, não declaro a palavra e não adoro. É só isso que eu escuto. Só. Começa aquela ladainha toda de novo. Você sabe que aquela ladainha é uma oração repetida sem sentido. Uma oração repetida, sem sentido. E aí quem poderia estar provendo para a sua vida está sendo colocado de lado. Por quê? Porque o ideal era eu estar falando segundo a palavra do meu Pai, para eu viver o extraordinário. Abra comigo aí em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O verso 10. Presta atenção. Paulo vai falar para Timóteo acerca de algo e Paulo está querendo honrar. Mas presta atenção como que Paulo vai honrar. Paulo falando para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé, longanimidade, amor e perseverança. É como se eu olhasse para o Júlio aqui, sendo eu, Paulo, e Júlio Timóteo. E eu virasse para Júlio e falasse assim: Júlio, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança.
as minhas perseguições, os meus sofrimentos, dos quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto me livrou o Senhor. O que Paulo está comunicando para Timóteo? O que o pastor João está falando para o Júlio? Que Júlio foi coadjuvante daquilo que aconteceu comigo, ele sabe de tudo que eu já passei, ele viu, ele participa, claro, consequentemente, a costelinha dele, que é a Silvana, sabe de tudo, e ele sabe as perseguições, o sofrimento e tudo que eu tenho passado, de uma forma como o Rômulo sabe, como meu outro irmão sabe. Então eu vou lá, e eles estão sabendo tudo que eu estou passando, porém, que olha as características que tem me livrado de todo o mal. Primeira característica, procedimento, propósito, ou seja, eles sabem o meu procedimento, eles me conhecem. Eles conhecem o meu propósito, eles sabem o meu propósito. Eles conhecem a minha fé, o que eu prego e por que eu prego. E eles sabem como eu sou longânimo. E eles sabem o amor que eu tenho. A perseverança, por quê? Porque as perseguições e sofrimento, por causa dessas atitudes, lá no final, Paulo conclui dizendo, me livrou o Senhor. Por quê? Porque eu tive características de quem é vencedor. Então vamos lá, quem pode me dar uma característica aí de vencedor? Em qual desses aqui você se sente enquadrado? Não todos. O que você mais se identifica aí? Em qual desses você já se considera mais do que vencedor? Fala aí. Quem pode me falar? O quê? Fé. Silvana é da fé. Fé também. Amor. Então sou um mundo de amor. Pronto. Perseverança? Ô, glória. Quem está entendendo? São características de quem é o quê? Derrotado. É isso? Não. Vitorioso. Agora a pessoa vê um texto desse, lê comigo e entende. Sabe o que ela faz? Pastor, vou desistir de tudo. Eu vou desistir de tudo, pastor. Aquele que diz que tem a característica de esperança e diz para mim que vai desistir de tudo, é perseverante? Alguém diz para mim, eu sou do amor e maltrato o próximo? Você está concluindo alguma coisa? Alguém diz ser da fé, mas não consegue dar um dízimo. Eu sou da fé, não consigo dar nenhum dízimo. Está negociando o dízimo. Aleluia. Presta atenção, queridos. Eu tenho que estar no lugar de crer para estar no lugar de... Então quer dizer que se eu começo então a estudar a palavra... Agora, sabe, a segunda carta vai falar sobre um assunto que está na primeira carta. Volta aí em 1 Timóteo agora, capítulo 2. Eu quero mostrar algo para vocês. Capítulo... 1 Timóteo agora, capítulo 2, o verso de número 8. Amém, irmãos? Você está lá? Beleza. Qual é o assunto do capítulo 3 da segunda carta de Timóteo? Uma característica de quem é vencedor. Paulo foi ou não foi vencedor? Sim ou não? Ok? Ele deu para nós tudo que nós precisávamos para ser o quê? Ele deu o procedimento. Quem é longânimo? Quem tem perseverança? Oh, aleluia! Quem tem amor? Aleluia! Então, nós estamos aqui entre vencedores. Agora, portanto, existe uma regra para poder você se tornar um vencedor. Qual é a regra? Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Ele diz, verso 8: quero, portanto, que os varões orem em todo, levantando mãos, sem animosidade. São características de quem vão ter a atitude para chegar lá no capítulo 2 e ser longânimo em amor. Presta atenção. Quem são esses homens? Quem são? Hoje somos nós. Eles fizeram naquele primeiro início da igreja, mas a igreja continuou, passou-se séculos e tal. Agora vamos lá, irmão. Seja sincero, fazendo a sua autoanálise. O evangelho não quer te acusar, mas ele quer te libertar daquilo que às vezes você não entendeu para vencer. Eu preciso vencer, mas para eu vencer, eu tenho que ter uma atitude para receber. E isso vai me fazer eu estar no melhor lugar. Olha aí,
Quem tem levantado a mão santa, sem ira, sem animosidade? Quais são os homens que têm feito isso? Os homens que chegam nos meninos antes de dormir: pai, meus filhos, minha herança, não aceito, todo mal, saindo, tal. Eu preciso prover minha casa ou Deus me provém? Então aquele que dá desculpa: eu estou trabalhando, pastor, sabe como é que é, né? Eu falei: sei não, filho, assim você não vai não. Você quer continuar na força do seu braço? Ok, vai lá, insista, persista. Quem sabe dar certo? Os meninos vão dar tudo ruim. Por que vai dar ruim? Pastor do céu, você está jogando praga nos meus filhos? Não. Eu só estou te mostrando que é assim que a Bíblia está ensinando, é como nós devemos andar. Os meninos têm que ser criados aonde? Na bagaceira. Pois eu estou tendo a sensação que é isso que está escrito lá. Eu estou sendo um péssimo comunicador. Por quê? Porque eu falo uma coisa, a pessoa faz outra. Eu acho que eu vou inverter, que aí de repente dá certo, quem sabe. Preste atenção, olha o que o Espírito está dizendo. Se eu crio meu filho na presença do Senhor, dificilmente, quando ele estiver velho, ele vai se desviar. Pelo contrário, ele vai ser uma bênção. Amém. Aí o texto está falando, temos que entender que tem que ser sem ira. Aí a pessoa quer impor as mãos no outro, ou quer orar, mas está irado. Ah, pastor, você não sabe da minha vida, estou vivendo aquela miséria. Não aconteceu aquela situação. Não. Gente, quem sabe que não é só falar palavrão. Palavrão já é pecado na sua natureza. Mas tem gente que fala pelo amor de Deus, com ira. A pessoa está dizendo: ai, pelo amor de Deus! Era melhor vocês falassem um palavrão, que usou o nome de Deus para ira. Pense nisso. Então, quando eu começo a ter o entendimento daquilo que a palavra me propôs, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma mudança interior no meu ser. Eu vou pegar o que a palavra do Senhor falou e vou mudar a minha atitude. E quando eu mudo a minha atitude, eu vou começar a colher frutos. Eu não colho fruto toda vez que eu sou ignorante? Eu vou contar essa para vocês. Uma vez eu fui num lugar, um diabo manifestou na pessoa, e o diabo veio para cima de mim para me bater. E eu estava assim, eu estava no marco de uma porta, eu estava assim, é como se fosse aquela entrada ali, eu estava debaixo do marco, ali na porta, e ele vinha na minha direção. Eu falei: agora? E ele veio tão truculento, tinha uma mesa entre a parte que ele estava e eu do outro lado, ele veio e deu um bicudo, filho, na cadeira. Acabou o diabo. Entendeu? No que ele veio para me atacar usando a pessoa, a pessoa, lógico que ela estava endemoniada, chutou a cadeira e quebrou o pé. Aí, em vez dele vir para poder vir para cima de mim, rapidinho o diabo saiu do cara. Ai, me leva para o hospital. Vem pegar o cara e leva para o hospital. E aí quebrou o pé. Ó, que doideira. Pensa nisso. Pensa nisso. O que eu estou propondo, querido? O que eu estou propondo? Eu estou propondo, querido, que a gente não precisa ter uma vida dentro de um contexto alienada ao ponto, como tem em outras igrejas, que a pessoa sai pela manhã, vai no culto, volta à tarde, está no culto, chega à noite, está no culto, no final do culto chama o pastor, faz uma oração forte para mim. Olha, peraí, você estava no culto, não recebeu a palavra, não recebeu a oração, você está caçando o quê? Mais palavra forte de quê? A palavra forte já passou, meu filho. Então as pessoas estão tentando se refugiar em circunstâncias, e não na palavra. Elas estão tentando usar de um argumento que não está na palavra. Dentro da palavra eu sou mais que vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor na palavra. Queridos, para nós fechar, abre aí em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Quem está entendendo? Amém. Paulo, ele manda essa carta aos Colossenses e ele se dirige a um assunto específico. E eu quero que você entenda esse assunto específico. Colossenses capítulo 2, o verso 1, que diz assim: gostaria, pois, que soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto
não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da força, da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos? Estão ocultos? Estão ocultos? Agora nós temos o conhecimento de Cristo aonde? Presta atenção. Paulo mandou uma carta para eles, falando para dois povos, os colossenses e os laodicenses, a respeito do quê? Que eles sejam confortados em amor e tenham toda a riqueza, diga comigo, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o ministério de Cristo. O ministério de Cristo é o Evangelho. Ele morreu na cruz, sim ou não? Para muita gente no mundo é loucura o que Jesus fez. Ele morreu para quem? Para quem ele morreu? Tá, beleza, ok. Morreu por todos, amém. Mas vamos ser um pouco mais assim, pelos pecados. Lá tinha ladrão, tinha prostituta, tinha mentiroso, tinha ou não tinha? E ele morreu? Você está disposto a morrer por quem? Não, pastor, não precisa disso mais não. Sabe por que não precisa? Porque o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é exatamente isso. O quê? Eu não preciso mais morrer por você. Ele já morreu. O que eu preciso é ter o amor que ele tinha. O que eu preciso é ter a força que ele tinha. Você está precisando de quê? Vou meter a mão no bolso, meu filho. O que você está precisando? Não, eu estou precisando aqui. Me dá uma força nessa área aqui. Eu estou numa luta ali. Vamos junto. Quem está entendendo? Amém. O que nós estamos fazendo, queridos? Nós estamos fazendo um corpo bem ajustado por juntas e medulas que não vai mancar. Porque se você cair, se você tiver luta, pelo menos na teoria era para você olhar para o lado e falar assim: eu tenho a solução. Dá uma olhadinha para o lado e vê que você tem a solução. Ah, mas não é bem assim na prática não, pastor. Não é. Sabe por que não é? Eu vou explicar. Porque vocês estão misturando o evangelho do amor versus o escravizado amor. Vocês acham que a pessoa tem que estar lá assim, ó. Liguei e me atende. Ah, eu não preciso disso. Ela tem que adivinhar o que você está precisando. Ah, Deus falou comigo, vai falar com ele. Fala, ô pai, manda recado pro fulano lá. Aí Deus falou assim: meu filho, te deu o WhatsApp. Sim ou não? Deus te deu sabedoria para você andar como Jesus andou. Jesus precisou de quê? Vai lá, pede um homem o salão, e quando ele te questionar, fala que foi o pai que pediu. Prepara o salão que vai ter a Santa Ceia lá. Pega o filho do jumento, que é filho da jumentinha, e se alguém te perguntar qualquer coisa, você fala: ó, o Senhor precisou. Quem sabe que tudo que Jesus falou foi liberado? Quem sabe que Jesus precisou de 2 pães e 5 peixes? Quem sabe que Jesus pediu para Pedro pegar o peixe para pegar a moeda? Jesus simplesmente podia. Aqui é a moeda, vai lá e paga. Não, Jesus usou de sabedoria, de usar artifícios para que a gente pudesse entender o que é o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? O sacrificial. O que é o sacrificial? Pegou o peixe saiu da sua matéria onde ele estava e morreu. Por quê? Porque ele vai entregar uma moeda. Eu vou pedir aqui para você entender isso, como que é uma feijoada que eu falei aqui. Se você não consegue entender, continua no leitinho. Mas se você entendeu, irmão, glorifica. Porque o que Deus está falando há sempre um sacrifício acerca de uma determinada situação para você vencer. Tirou-se o peixe da água, ele morreu, sim ou não? Abriu o peixe, pegou a moeda, sim ou não? Mas as pessoas querem assim, ó.
Caiu do céu. Ó, vai cair do céu? Não. Então, queridos, estamos num corpo, somos uma família, precisamos avançar, mas sem entendimento de exploração, sem entendimento de tirar vantagem um do outro, sem entendimento de derrubar o outro. Pelo contrário, com o entendimento seguinte: até aqui eu te dou limite. Por quê? Porque eu sei que a carne tem hora que grita. A carne às vezes quer explorar o outro. A carne, não estou falando de você. Mas para entender o amor do Evangelho, para mim compreender como operar no amor do Evangelho, eu tenho que sair dessa situação. Então o texto está falando claramente, o que o texto está falando? Para que o coração, a palavra coração é espírito, deles não se deles sejam confortados e vinculados. Tem que ter vínculo. Rui, você está aqui? É vínculo. Você está aqui. Ele é vinculado a mim, porque está aqui. Se ele não está aqui, como é que eu ia vincular ele? Como é que ele entendeu o que eu estou falando? Se ele não está aqui. Juntamente em amor. E eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Tem pessoas aqui no nosso meio que é doido para entender. É doido para aprender, é doido para desenvolver, mas está travado. Sabe por que está travado? Porque não houve quem ensinasse. Não houve. Quem entendeu que eu falei o verbo no passado? Agora, o curso de terça e quinta-feira está liberado, meu irmão. Pode vir. E tem lanche. Do entendimento para compreender plenamente o ministério de Cristo. Para compreender. Então, querido, o que eu preciso fazer, eu vou fazer. Para que você viva uma vida alargada, uma vida abençoada, uma vida transformada. Mas eu não vou fazer isso pela força do meu braço. Eu vou fazer pelo Espírito. Alguém me ligou, pedindo um monte de conselho, e eu falei: querido, nenhum dos meus conselhos vai mudar a sua história. O que vai mudar a sua história é um comprometimento com Deus, um relacionamento com Ele. A pessoa quer relacionar no que eu penso, no que eu acho, no que eu imagino. Não vai funcionar, Rui. Não funciona, Juliette. Não funciona, Márcia. Se eu não me devotar no vínculo da palavra com Jesus, os 3 campos que vai ser. Aleluia! Aleluia! Queridos, vocês estão entendendo? É uma questão, às vezes, até de. Às vezes você insiste um pouco, pergunta, para ver se realmente houve o alienamento ou a pessoa foi liberta. Não, fui liberto. Estou sarado, estou curado. Deixa eu só pegar um texto aqui, um minutinho. Eu vou pegando uma coisa, ligando na outra, e depois fica sem espaço, eu jogo no outro para poder concluir todo o entendimento. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: tem algo que você precisa de entender. Como que foi que Paulo expressou isso para um determinado grupo, para que eu pudesse, então, chegar no melhor lugar. No melhor lugar. Preste atenção. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem ama os seus entes queridos? Quem ama? Não é gostoso assim? Tem umas lutas, tem umas batalhas. E aí certo homem veio discutir comigo a respeito disso. Nós estamos terminando, fica em paz, vai acabar mesmo, agora é sério. Antigamente rolava um ar, né? Hoje não, hoje acaba logo aí, bastante, tem que ir embora. O que acontece? Ele veio discutir comigo a respeito do porquê ele saiu da igreja. Eu virei para ele e disse: onde que Jesus errou com você? Não, Jesus nunca errou comigo. Não. Por que você saiu da igreja? Ah, rapaz, lá tem uns fofoqueiros. Tem uns mentirosos. E você sabe que Jesus comparou a igreja a um hospital? Eu já ouvi falar isso. Pois é, então. Aonde estão os enfermos? Na igreja. Enfermidade é só física ou mental também? Mental. E mental. Então tem pessoas com fraquezas, fofoca, mentira, essas coisas estão na mente. O diabo está trabalhando ali. Precisa ser liberto, sim ou não? Sim. Aonde que elas estão para ser libertas? Na igreja. Aí eu falei: rapaz, você é o único com sabedoria para estar lá, para ensinar eles. Você saiu. Você me entendeu? Ele falou: entendi. Pô, mas por que você não volta? Você não volta a congregar, a estar com eles, a mostrar para eles o que é realmente bom. Aí ele falou assim: não, mas é porque eu não aguento essa situação. Mas você tem parente? Eu falei: tem. Você ama a sua família? Ama. Lá no meio deles não tem mentiroso, não? Tem. Eu falei: tem fofoqueiro, não? Tem. Eu falei: por que você não abandona eles também? Não, mas aí é minha família. Então começa a oração que Jesus ensinou aí. Pai Nosso. Falei: então, se é Pai Nosso, por que você está sendo uma pessoa de acepção? Por que você está desmerecendo só porque ele não tem o seu corpo sanguíneo?
Querido, a maioria das vezes que você estiver recebendo bênçãos, vai ser de pessoas que você nem conhece. É verdade. É verdade. É verdade. E você está com a mentalidade de quem está fazendo o que? Acepção? Não, eu vou rever meu conceito. Eu, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Você vai pelo menos rever seu conceito. Então a maior parte da minha vida eu passo com estranhos, com pessoas que eu nem conheço. São meus irmãos. Se aqueles de dentro de casa erram comigo, eu perdoo eles, eu também vou perdoar os que não são de dentro de casa, pois um dia vai ser lá no céu. Amém. Lá não vai ter esse negócio, não. Isso só vai entrar no céu. Queridos, agora, para finalizar mesmo, 2 Coríntios, capítulo 2, o verso, vou contextualizar, né? 2 Coríntios, capítulo 2. O irmão lá que estava endemoniado, que quebrou o pé, eu orei para ele e ele foi liberto, viu, irmãos? E eu perdoei a tentativa de assassinato que me tentou. Amém, irmãos? Está tudo certo. Aleluia. O verso de número 14, eu vou ler para contextualizar, mas eu quero que você fique com o verso 15. Mas eu quero que você contextualize comigo. O que está escrito aí? Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Opa, repete mais uma vez. Exala. Bom perfume do seu conhecimento. Mas aonde que esse perfume está, meu filho? Quem é o frasco? Aleluia. Quem exala o perfume? De que é que você vai exalar? Jesus. Não, beleza, mas de que Jesus você vai exalar? O texto falou que é o quê? O conheci? É conhecimento do axé? Não. É o conhecimento do cinema? Não. Do Instagram? Não? Qual é o conhecimento que você vai exalar? Que a palavra. Então diga, se eu sou derrotado. Fala, irmão, pode falar sem medo. Se eu sou derrotado, é porque está faltando conhecimento. Mas se eu me alimento do conhecimento, não há impossíveis para o que crê. Mas para o que crê, você é. Eu não serei. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Então você é o bom perfume de? Então peraí, irmão. Você é o bom perfume de Cristo. Agora preste atenção. Você já cheirou o Noah? Pega o Noah assim, dá. Já cheirou seus netos? Não é gostoso o cheirinho deles? A Helena? O teu? Aquele que a gente chama no pegue daquela cheirada. Deixa eu te falar uma coisa. Não é prazeroso. Não é maravilhoso. Deixa eu te dar uma notícia. É só o perfume de Cristo. Não é Cristo ainda. Ah, você não pegou. Se você curte fazer isso que sua família está com eles, é muito bom, é maravilhoso. Deixa eu te falar. Se todos eles foram agregados pela mesma visão, quando estiver com Cristo, meu Deus, pastor, eu adoro aqueles meninos, eu cheiro mesmo, eu abraço meu amor. É só o perfume, o Zé Antônio, só o perfume. Esse prazer que você tem que pegar seu netinho, é só o perfume. Quando estiver com ele, a palavra do Senhor diz, é infinitamente. Você sabe o que é infinito? Exatamente. Eu e meus meninos brigando, pai, eu te amo de 1.000 milhões. Pai, eu te amo de 1.000 milhões vezes 2. Pai, eu te amo 1.000 milhões vezes 2 ao infinito. Aí eu vou e falo com eles, eu amo vocês de 1.000 milhões, dobrado pelo infinito na força do Hulk. É infinito. É infinito. É infinito. Você ama a sua esposa? É só o perfume. Aleluia. Você ama a presença do Senhor? Ainda é só o perfume. Você está sentindo só o cheirinho de Jesus. Mas eu já estou apaixonado, já não me aguento mais, eu não me seguro mais, eu quero fazer o melhor. Pois é. Imagine quando você estiver com Ele. Amém. Então você
vai exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas vão chegar perto de você. Tem gente, queridos, que quer orar a Deus, uma palavra linda, maravilhosa, bonita, até alinhada com a Bíblia, carregando um monte de porcaria no bolso. Você acha que Deus está recebendo sua oração ou sentindo o mau cheiro da porcaria? Então o que eu preciso? Eu preciso estar no lugar de fé, crendo, e vir para o lugar de receber. Porque se a fé está ali, eu venho para cá. Por quê? Porque a fé vai me dar condição de crer para receber. Amém. Aí, o bom perfume. Aí Deus vai falar. E quem sabe que teve várias vezes que o mal subiu como um fedor. Quando Sodoma e Gomorra estava aprontando, a Bíblia diz que o mau cheiro do pecado, fedor, do podre, chegou lá em cima. Irmão, seja cheirado. Ah, você não pegou não? Vou te explicar. Quanto mais Jesus para dentro de você, mais as pessoas vão ficar assim. Ai, que cheirinho gostoso. Eu gosto de estar com aquele irmão. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Porque o irmão é tão cheiroso, tão cheiroso. Eu sinto algo tão bom quando eu estou com aquele irmão. É só eu que sinto isso? Tem irmãos que eu não quero nem sair de perto, fica assim, coladinho. Filho. Vamos embora, né? Vamos ficar aqui. É gostoso. Sabe por quê? Porque vai ser isso que vai nos unir na eternidade. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Você pode colocar sobre os seus pés. Essa palavra mudou você. Se você crer, você recebe. Essa é a palavra da verdade. A palavra que o mundo não pode receber. Porque eles estão no fedor. Mas se você começar a andar lá no mundo, pregar o evangelho com o bom perfume de Cristo, alguém vai falar, rapaz, estou cansado de ser fedorento. Eu quero começar a ficar cheiroso. E vai colar com você. E o milagre vai acontecer. Eu nunca cobrei, irmãos, nunca, dentro dessa dinâmica dos 7 anos que a gente vai fazer da Igreja Zoe, eu nunca cobrei uma pessoa dentro da igreja em relação a algum erro de pecado ou falha. Pelo contrário, eu sempre disse que o Espírito Santo põe e o Espírito Santo tira. As pessoas saíram para justificar, sabe o que? Fedor. Em vez de saírem e pensar assim, eu vou voltar porque eu quero justificar o meu bom cheiro, o bom perfume de Cristo. Então, queridos, fique tranquilo. Isso vai acontecer em todas as dimensões que você conseguir imaginar. Sempre vai ter gente. Como é que quando a pessoa não sente cheiro, como é que chama? A pessoa que não sente cheiro? Tem um nome específico, que a pessoa não sente cheiro. Eles estão lá, o fedor está lá com eles, mas eles não sentem o cheiro. Percebe? Mas nós não. Nós continuamos exalando o bom perfume de Cristo para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado por essa palavra que veio do Senhor, porque eu sei que veio do Senhor. Pai, não vem de mim mesmo, Pai. Pai, eu sou grato porque aflições e situações se levantam todos os dias, mas em todas elas o Senhor nos dá livramento. Pai, não faltou, chegamos até aqui. Pai, ó Deus, recursos chegando, sabedoria chegando. Pai, o entendimento do Teu Evangelho que nos livra de todo peso, de toda dor, de toda culpa. Pai, esse bom perfume exalado, Pai, que nos livra de toda doença, de toda pobreza, escassez, que nos livra de toda ignorância. Pelo contrário, nos dá características de vencedores. Porque nós entendemos, e porque nós entendemos, Pai, nós amamos. Pai, eu abandono, Senhor, em nome de Jesus, todas as sofismas, as mentiras que vão tentando contra a minha vida. Eu abandono, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Mas, Pai, eu vou dar notoriedade ao Teu nome, Pai. Oh, aleluia, eu serei, Senhor, o perfume francês do céu. Oh, Pai, eu serei, Senhor, ó Deus, oh, aleluia, o bom perfume de Cristo em todo lugar que eu for. Eu darei testemunhos, ó Deus, de sinais, prodígios e maravilhas, porque a Tua palavra me disse que se eu cresce, eu declarasse, assim seria comigo. Pai, obrigado, Senhor, pela cura do Noah. Pai, obrigado, Senhor, pela libertação dos meus irmãos. Obrigado por esse culto maravilhoso, Pai. Obrigado por essa família que o Senhor tem me confiado. Pai, em nome de Jesus eu oro para que venha ser, Senhor, ó Deus, a maior família do Teu Evangelho, Pai, sobre a terra. Porque aqui, Senhor, não há acepção de pessoa, não há limite para amar. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Assim eu creio, assim eu oro, assim eu declaro e assim eu me manifesto no nome santo de Jesus. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus é que eu oro e selo essa oração. Você que crê, diga amém.